meu nome é Shirley. A gente vai trabalhar agora com vocês sobre a estrutura do DR e como a gente faz para planejar um DR. Como é que a gente pode executar um DR na nossa igreja, na igreja de vocês. Bom, então a gente vai dividir essa conversa em duas etapas. Primeiro, a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre a estrutura do DR na prática. O que é um DR? Como é que funciona? E depois, a gente vai partir diretamente para a execução. Como fazer um DR? Como executar um DR desde o primeiro passo até o último. Então, o surgimento do Projeto Desafio Radical veio a partir da Juventude Batista do Litoral. O nosso objetivo era atender o nosso terceiro pilar de trabalho. Então, a gente trabalha com 3 pilares: unidade, adoração e proclamação. Da necessidade de alcançar o nosso terceiro pilar de trabalho, que é a proclamação, a gente orou muito a Deus e deu partida ao Projeto Desafio Radical. A gente tomou como base também a reflexão de um texto bíblico que está lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz o seguinte: cumprir o ide de Jesus. Vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensinem estes novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disto, que eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. Então, nosso objetivo com o Desafio Radical é cumprir não só um pilar da Jubalite, mas cumprir o ide do Senhor, como a gente pode refletir nesse texto bíblico. O DR, ele tem alguns objetivos específicos. Inicialmente, o nosso objetivo principal é o objetivo de evangelizar as pessoas, falar do amor de Deus. Para isso, a gente usa várias estratégias, mas a gente pode dividir os nossos objetivos em alguns tópicos. A gente tem como objetivo recensear as casas, visitar as casas das pessoas e cadastrar essas casas para que a igreja local possa ter acesso a esses dados depois. Aconselhamento à população em diversas áreas. Ajuda social também à população. A gente não trabalha só com a parte de evangelismo. A gente também tem um foco na questão social, de ajudar a população através de arte, cultura, esporte e também atendimento à saúde. Além do incentivo cultural também, né, que a gente trabalha trazendo atividades de arte e cultura. O DR iniciou em 2007. O nosso primeiro DR foi na cidade de Araçagi. Então, nesse DR, a gente teve cerca de 300 jovens participando. Foi a nossa primeira experiência com o projeto missionário e a gente percebeu a importância do Desafio Radical, não só para a Jubalite, para os jovens batistas, porque através do DR a gente sentiu um despertamento missionário dos jovens, um desejo de falar do amor de Deus, uma relação que foi criada entre os jovens e as pessoas que não conhecem a Cristo, a necessidade de ajudá-las com o Evangelho, mas também o impacto que o DR tem na cidade e na igreja. A igreja local que a gente trabalha geralmente é uma igreja que precisa de revitalização ou implantação, e depois do DR, a igreja tem um alcance maior na cidade, as pessoas enxergam a igreja de uma forma diferente. E a própria cidade também enxerga o evangelho de uma forma diferente, porque os jovens da Jubalite e de outras igrejas que participam do Desafio Radical, eles levam à cidade alegria, mostram para a cidade que ser cristão é algo bom, é algo divertido, mostram a paz, que transmitem a paz de Cristo para as pessoas. Então isso transforma não só os jovens, mas também a cidade como um todo. A partir daí a gente resolveu, sob a orientação de Deus, continuar realizando o projeto. Em 2008 nós realizamos o projeto na cidade de Pitimbu, na Paraíba, e nesse projeto a gente trabalhou com 4 bases. A gente dividiu a cidade em 4 grandes áreas e colocou bases de trabalho em cada uma delas. Nesse projeto nós tivemos cerca de 411 inscritos. A terceira versão foi no ano 2009, na cidade de Cruz do Espírito Santo e Lucena, onde a gente trabalhou com 2 bases em 2 cidades diferentes ao mesmo tempo. E a última edição do DR foi na cidade do Conde, onde a gente teve cerca de 300 voluntários. Além da Jubalite, outras juventudes na Paraíba têm realizado DRs,
tanto no sertão, no vale, no centro. Em toda a Paraíba tem acontecido iniciativas como o Desafio Radical, com o mesmo objetivo, falar do amor de Deus, transformar vidas e principalmente ajudar também as igrejas locais. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre as equipes de trabalho do DR. Então, no DR, nós trabalhamos com aproximadamente 7 a 8 equipes. A primeira equipe é a equipe base, é a equipe de oração, que funciona desde o início até o último dia do DR. Além da equipe de oração, no próprio DR mesmo, a equipe de oração funciona durante todos os dias, manhã, tarde e noite. A gente monta uma salinha lá de oração e fica em funcionamento sempre com alguém aconselhando, orando, ajudando não só os voluntários, mas também pessoas da cidade que desejem entrar na sala de oração e orar junto com o pessoal, pedir algum tipo de conselho. Essa oração, ela tem como equipe de trabalho jovens, adultos também, pastores, líderes espirituais, que também ajudam a gente, tanto no DR quanto no processo de preparação. Uma outra equipe que a gente trabalha é a equipe de evangelismo, que a gente divide em duas grandes áreas, o evangelismo rural e o evangelismo urbano. Então, no evangelismo urbano, a gente alcança as áreas de mais fácil acesso da cidade. A gente visita as casas das pessoas, distribui panfleto, aplica o plano de salvação, aconselha, conversa, tenta estabelecer um relacionamento com as pessoas com o fim único de falar do amor de Deus. A outra equipe, que é a outra vertente, que é o evangelismo rural, nós denominamos de rally missionário. O nosso objetivo com essa equipe é alcançar aquelas áreas da cidade que são de difícil acesso, que não é possível ir de carro comum ou de ônibus, ou até mesmo a pé. Então o pessoal vai de moto, de carros maiores, para que a gente consiga ter acesso, geralmente lugares mais distantes, que não tem acesso de estrada. Então a gente usa o rally para alcançar aquelas pessoas que estão mais distantes do centro da cidade e também são nosso alvo de trabalho. Além do evangelismo, a gente tem a equipe de social. Na equipe de social, a gente trabalha com um grupo de voluntários. No caso da Jubalite, a gente tem apoio de uma ONG, que é o Multiministério. Então, o Multiministério é uma equipe de profissionais que se dispõe a participar junto com a gente durante os 4 dias, como um trabalho voluntário, atendendo as pessoas da cidade em várias áreas, como advogados, dentistas. A gente tem um odontomóvel à nossa disposição durante os dias, psicólogos, fisioterapeutas, cabeleireiros, uma série de profissionais que trabalham com a gente durante os 4 dias. Uma outra equipe é a EBR, que é Escola Bíblica Radical, que é uma área do projeto direcionado para o trabalho com crianças. Então a gente ocupa um espaço, uma creche, uma escola na cidade, e durante os dias do DR ocorre trabalho com crianças. Gincana, estudos bíblicos, com um perfil diferenciado, direcionado ao público infantil. E na EBR a gente também consegue ter acesso aos pais das crianças. Uma equipe de evangelismo ajuda na EBR, e enquanto as crianças trabalham com uma equipe específica que lida com as crianças, a gente tem outra equipe trabalhando com os pais que vão acompanhando as crianças. A equipe de eventos, que é bem abrangente, a gente realiza cultos nas praças, cultos ao ar livre, com alguns ministérios parceiros da gente, como bandas de forró pé de serra, uma banda de hip hop, teatro na rua. A gente leva a pregação também nas praças. Então a gente realiza alguns eventos, algumas passeatas também, caminhadas de oração durante os dias do DR. A gente tem mais 3 equipes, que é o teatro, a mídia e o esporte. O teatro, ele tem uma equipe de jovens que se reúne para desenvolver peças de teatro evangelísticas para serem apresentadas durante os dias do DR nas praças da cidade. A equipe de mídia, que trabalha com toda a cobertura do evento e também com a divulgação antes do evento acontecer. Então a equipe de mídia desenvolve cartaz, desenvolve estratégias de divulgação para convidar as pessoas a participarem do DR, e também desenvolvem mecanismos para divulgar o DR, para o trabalho que aconteceu no DR, para as pessoas que não estiveram lá.
Então a gente cria através de DVD, através de imagens, de vídeos, tudo o que aconteceu durante o DR para que as pessoas possam perceber o quão importante é um projeto como o DR. E por fim, a equipe de esporte, que trabalha com a estratégia de esporte para atrair as pessoas e também falar do amor de Deus. Então a gente faz maratona, a gente faz alguma copa, trabalha com... A equipe de esporte inicialmente tem trabalhado mais com futebol de salão, mas a gente tem ideias de expandir mais para utilizar o esporte como uma estratégia de atrair as pessoas e a partir daí a gente ter uma abertura para o nosso foco principal, que é falar do amor de Deus. Então essas equipes que trabalham com a gente, que trabalham juntas para fazer o DR, a gente consegue alcançar toda a cidade durante aqueles 4 dias usando várias estratégias. O PG, que a gente chama de ponto gospel, que é o culto na rua. Quando a gente vai divulgar o culto, geralmente a gente não convida as pessoas para um culto, porque isso às vezes acaba afastando um pouco as pessoas. Então a gente chama as pessoas para o que a gente chama de PG, que é ponto gospel, que é nada mais nada menos que um culto ao ar livre, onde a gente leva música, teatro e a mensagem do Senhor. A gente também usa a estratégia de passar filmes nas ruas, a gente monta um telão em alguma área estratégica da cidade e ali a gente coloca um filme de reflexão com um fundo evangelístico. Então, nosso alvo em fazer tantos eventos durante o DR é alcançar todas as áreas da cidade e ter opções para todos os tipos de públicos, para que através disso a gente possa ter acesso a todas as pessoas da cidade. Desde as pessoas que gostam de hip hop, as que gostam de forró pé de serra, as que preferem ficar em casa, não gostam muito de sair, a gente vai lá, visita a pessoa. Um filme, que é uma programação mais tranquila. Então a gente, através das estratégias de programação, a gente consegue alcançar toda a população da cidade e também oferecer a eles uma alternativa de diversão com o fim de falar do amor de Deus. Então as pessoas acabam sendo atraídas para os nossos eventos, para verem uma banda tocar ou para assistirem uma peça de teatro e acabam sendo impactadas pelo amor de Deus e muitas se convertem nos próprios eventos, não só na visitação que ocorre nas casas. Então, vocês podem se questionar aí assistindo esse vídeo, como é que a gente consegue fazer tudo isso funcionar ao mesmo tempo e com uma variedade tão grande de eventos. Na Jubalite, a gente tem trabalhado com uma estrutura organizacional de liderança que permite a gente conseguir todo esse trabalho funcionar de forma positiva e ao mesmo tempo. A gente trabalha com uma liderança dividida em equipes. Então a gente descentraliza totalmente a liderança. A gente tem um coordenador geral que coordena todas as equipes e cada uma dessas equipes tem um líder. Tem o líder de mídia, o líder de teatro, o líder da equipe de social, o líder de evangelismo, o líder de logística. Cada líder tem autonomia para montar a sua própria equipe e tomar as decisões relacionadas à sua equipe. E o coordenador geral, ele coordena, acompanha e auxilia aqueles líderes naquilo que eles precisem durante os dias do evento e também antes do evento acontecer. Mas cada líder ele tem autonomia para trabalhar direcionando a sua própria equipe, definindo as suas estratégias, definindo como executar aqueles eventos. E durante os dias do DR, cada líder é responsável pela execução daquele evento. Então, o líder de eventos, ele é responsável pela execução dos cultos. O líder de mídia, ele é responsável por cobrir todo o evento durante os dias do DR. O líder de teatro é responsável por elaborar as peças e acompanhar as peças durante os dias do DR. O líder de evangelismo define as estratégias de evangelismo e acompanha as pessoas evangelizando. Então, cada líder acompanha o trabalho da sua equipe e tem autonomia para fazer com que o trabalho ande. Então, isso ajuda a gente a conseguir executar tantas coisas ao mesmo tempo. Se a gente tivesse só um líder, seria praticamente impossível fazer tudo funcionar bem e ao mesmo tempo. Então agora eu vou mostrar para vocês vão assistir o vídeo do dia do DR, que mostra um pouquinho na prática realmente o que acontece durante os 3 dias do DR. O Dia em um DR é um turbilhão de atividades, principalmente quando temos uma grande diversidade de ministérios e áreas de atuação.
Hora dos voluntários acordarem, prepararem-se para um dia cheio de trabalho, no qual serão tremendamente usados por Deus. Inicia-se o preparo espiritual de cada voluntário, o nosso a sós com Deus. Este é um ponto primordial nas atividades do projeto. A turma se prepara fisicamente com um super café da manhã, dando força e energia para as intensas atividades do dia. Antes de pôr em prática qualquer atividade, existe um momento de comunhão e edificação entre o grupo, denominado de devocional da base. A adoração livre e a palavra de Deus ficam em destaque. Neste momento, a liderança de base faz os últimos ajustes diários para o bom funcionamento de todas as equipes. É agora que começa tudo. A equipe infantil, que promove atividades para as crianças, junta-se com o teatro e, com o auxílio de um carro de som, faz o que chamamos de divulgação do DR, anunciando a nossa chegada para toda a cidade. No mesmo instante, as equipes de evangelismo urbano e rural iniciam suas atividades de reconhecimento e evangelização de suas áreas. As equipes de evangelismo trabalham da seguinte forma: os voluntários são subdivididos em grupos de 10 e comandados por um líder. Este grupo recebe um trecho do mapa da cidade, onde será o setor em que o grupo atuará, visitando casa por casa. No mesmo momento, a equipe do social, um grupo de profissionais de diversas áreas que fazem atendimento gratuito para a comunidade, já está trabalhando intensamente em suas atividades. Tudo isso sustentado pelo Ministério de Oração, que busca ao Senhor constantemente, com muito clamor e intercessão. Chegando perto da hora do almoço, os voluntários de todas as equipes em atividades retornam à sua base para recuperarem as forças físicas e compartilhar as bênçãos da manhã. Fila, agitação e muita conversa é o que rola na hora do almoço em um DR, principalmente quando o projeto tem mais de 300 voluntários. Um pequeno descanso sempre é bom para reanimar as forças necessárias para um intenso turno para a glória de Deus. Todas as equipes reúnem-se novamente com seus líderes e juntos traçam novas estratégias para concluir as metas estabelecidas. As equipes de evangelismo urbano e rural são as primeiras a começarem novamente seus trabalhos, tendo antes passado pela sala de oração, que nunca interrompe suas orações, mesmo na hora do almoço. Enquanto o social retorna às suas atividades, a equipe do infantil, em conjunto com o teatro, inicia a Escola Bíblica Radical, onde várias atividades são realizadas com as crianças. O pessoal do esporte já está na ativa e não para um segundo sequer. No mesmo instante, a equipe de eventos se prepara e organiza as atividades noturnas. Todas as equipes retornam para a base, concentrando-se nos eventos destinados para a noite. E a famosa fila quilométrica é refeita com novos amigos e muito mais conversa. As equipes de evangelismo infantil e social dividem-se para cobrir todos os eventos noturnos que acontecem simultaneamente em diversos locais da cidade. Em um lugar, o teatro apresenta suas pantomimas, que sempre encantam e emocionam a todos. Em outro espaço, acontece o ponto gospel, grande celebração com louvor, peças, palavra, pirofagia e o que mais o Senhor mandar fazer. No cinema, o Cine Radical também é montado em mais um ponto central da cidade, exibindo filmes que edifiquem os espectadores. Para os mais agitados, um forró pé de serra, animando a noite, e um hip hop com suas rimas fortes e danças para o Senhor completam uma gama de atrações à noite. Com a realização de pelo menos 5 eventos por noite, toda a cidade fica perplexa diante de tanto movimento, passando a acompanhar diariamente nossas atividades. Tudo acontecendo debaixo de muita intercessão da equipe de oração, constantemente clamando pelo agir de Deus na cidade. Todos os voluntários e líderes iniciam um retorno para sua base, vitoriosos, certos de que Deus fez uma enorme obra naquele dia. Organizar fichas, orar com a equipe, trocar ideias. Sempre nesta hora são feitos os últimos ajustes e preparações para o evento do dia seguinte. Essa hora é sempre a mais escolhida para se tomar um bom e refrescante banho. Todos
os voluntários dormem e o Deus de paz cuida de cada um, repondo suas energias e revigorando o ânimo para enfrentar outro cansativo, mas gratificante dia de DR. Bom, então depois desse vídeo, vocês puderam acompanhar a dinâmica do DR na prática, como ele acontece, como a quantidade de pessoas que está envolvida no projeto, tanto na organização quanto na execução. Então vocês podem perguntar agora, e então, como é que eu faço efetivamente para fazer um DR na minha cidade ou trabalhar junto com a juventude da minha igreja ou com a equipe de missões da minha igreja para fazer um DR na minha localidade? Então a gente vai partir agora para a segunda parte do nosso treinamento, que é como fazer um DR na prática. A gente vai estar falando aqui algumas estratégias que a gente utiliza de trabalho e vocês vão poder acompanhar isso nos slides que vão estar junto com o nosso material do DVD, na parte dos extras. Vai ter todos esses slides explicando de forma mais formal como fazer um DR. Vamos agora entender como funciona o DR desde o primeiro momento até o último. Então, o nosso primeiro passo, e o mais importante de todos, é o período de oração. Então, antes do DR acontecer, antes de começar, antes a gente definir a cidade, a gente começa com um período de oração. Toda a equipe de trabalho da Jubalite entra num período de oração intenso, onde a gente se reúne para orar, a gente faz vigílias de oração, a gente marca horários específicos para orar, a gente combina estratégias de jejum para que a gente consiga estar totalmente na direção de Deus e entender qual a cidade que Ele deseja que a gente vá. Não é a Jubalite que define simplesmente para onde levar um DR, mas é a orientação de Deus através da oração que a gente consegue definir qual cidade a gente vai trabalhar em cada DR. Então esse é o primeiro passo. Sempre é muito importante vocês se reunirem em oração, definam um líder de oração para trabalhar essa programação de oração e é importante que toda a equipe esteja envolvida, não só um líder ou uma equipe específica de oração, mas todo mundo que vai trabalhar no DR, todo mundo que trabalha na sua equipe, na sua organização, deve estar envolvido nesse momento de oração, para que a gente possa ter um direcionamento certo de Deus para onde a gente deve ir e levar o DR. O segundo momento, ainda em oração, porque a oração é o primeiro passo, ela inicia antes, mas ela só termina, na verdade ela não termina, mas ela continua até o último momento do DR, desde o primeiro até o último momento. A segunda etapa é decidir que cidade a gente vai. Então, nesse período de oração, a gente visita algumas igrejas, a gente visita algumas cidades, a gente conversa com alguns pastores, a gente conversa com a liderança espiritual da cidade para saber que cidade necessita de reavivamento ou que cidade tem alguma igreja que está precisando ser implantada, não tem igreja que está precisando ser implantada, ou então tem igreja, mas a igreja está com algumas dificuldades e precisa de revitalização. Então a gente faz essa pesquisa de campo, conversando com pastores e também na oração, para definir a cidade-alvo. Uma dica importante é avaliar a estrutura da cidade. Se a cidade tem capacidade de comportar o DR, escolas para alojar os voluntários, escolas para a utilização do trabalho com as crianças e principalmente o apoio do pastor da igreja local e de toda a igreja local. Não só o pastor, mas toda a igreja local deve estar disposta a levar o DR para a sua cidade. A gente busca também o apoio da prefeitura da cidade através de parcerias para que a prefeitura possa nos ajudar tanto financeiramente quanto cedendo espaços para o DR acontecer, para o funcionamento do DR. Outras igrejas podem ajudar também como parceiras para a realização do DR. Então, o nosso segundo passo é procurar parcerias para a realização do DR e definir o que a gente chama de cidade-alvo, que é a cidade onde o DR vai acontecer. Então, nas parcerias, a gente pode trabalhar com organizações não governamentais de cunho evangélico, igrejas que queiram nos ajudar, não só igrejas batistas, mas igrejas de outras denominações, destacando que o DR ele é um projeto que tem o objetivo de levar a palavra de Deus para as pessoas. Ele não é um projeto exclusivamente batista, ele é um projeto do povo de Deus em qualquer denominação, em qualquer localidade.
Então, busquem a oração, busquem os contatos, visitem a cidade para definir qual é a cidade-alvo e busquem parcerias para ajudar na realização do projeto. Essa primeira etapa é a etapa que envolve uma parte mais burocrática. Depois desse primeiro passo, quando a gente consegue definir a cidade onde a gente vai, então a gente parte para a segunda estágio do projeto, que é visitar a cidade, conhecer a cidade e trabalhar um pouco com a igreja local antes do DR acontecer. Nesse meio tempo, ao mesmo tempo, as equipes de trabalho do DR se reúnem e começam a criar suas estratégias de trabalho que vão ser executadas no DR. Então a equipe de mídia já tem o seu líder definido e ele monta a sua equipe e começa a trabalhar. O teatro já está com o seu líder definido e ele começa a elaborar as peças um pouco antes do DR acontecer. A gente faz o contato com a equipe de social e eles já agendam os profissionais. A equipe de evangelismo já começa a trabalhar, indo até a cidade e fazendo o mapeamento da cidade para a gente conseguir definir as áreas de trabalho para quando os missionários chegarem para evangelizar, eles já saberem para onde eles vão. A equipe de crianças já começa a se reunir, montar os estudos para as crianças, montar o trabalho que vai ser feito com as crianças. A equipe de eventos já começa a fazer os contatos com os ministérios que vão estar fazendo louvor, com as bandas que vão tocar durante o DR, conseguindo material para ser utilizado lá, como som e outros materiais para a execução do evento, data show, telão para a execução do filme. Então, ao mesmo tempo, todas as equipes trabalham buscando os seus objetivos que serão executados durante a execução dos 4 dias, durante a execução do projeto, nos 4 dias de DR. Nessa segunda etapa, a gente tem também a divulgação do projeto, onde a equipe de mídia desenvolve cartazes, a gente utiliza site, utiliza redes sociais para estar divulgando o DR para os jovens, não só jovens, mas para todas as pessoas que querem participar do DR. Então, nesse momento onde a gente está definindo cidade, organizando estratégias, a gente também está trabalhando forte na divulgação, que é uma estratégia para que a gente consiga atrair voluntários para estarem junto com a gente, trabalhando durante aqueles dias. Uma outra etapa do pré-DR é o processo de inscrição. Então, nós trabalhamos com inscrições de forma pessoal e pela internet. Através de um site, os voluntários têm acesso às informações sobre o DR e podem fazer o seu cadastro, fazendo o pagamento através de um depósito em conta da Jubalite. A estratégia de inscrição de forma pessoal, a gente define alguma igreja que seja de fácil acesso para os voluntários e eles podem ir diretamente lá. A gente deixa uma pessoa da Jubalite responsável para estar sempre na igreja e eles podem fazer a sua inscrição pessoalmente. A inscrição do voluntário inclui o direito ao recebimento de uma camisa, a camisa do projeto que o voluntário vai usar durante os dias do projeto na cidade-alvo, a estadia do voluntário, a alimentação durante os dias do projeto e também a caravana. A gente define um local estratégico da cidade, onde todos os voluntários se reúnem e são levados de ônibus e de carro até a cidade onde o DR vai acontecer. É importante destacar que a organização Jubalite ela não tem fins lucrativos. Então, a gente cobra a inscrição do DR um valor o menor possível, de forma a cobrir uma parte dos gastos do projeto, para que todas as pessoas que querem participar tenham acesso. Então, a inscrição do projeto ela não é um valor que cobre toda a realização financeira do DR. Então, para isso é necessário que a gente busque parcerias com igrejas, com organizações, até com irmãos empresários que queiram doar alguma coisa para o projeto acontecer. A igreja-mãe também tem que entrar com alguma parte financeira. Geralmente a gente trabalha com a igreja-mãe doando a alimentação para o projeto e também contatos com a prefeitura da cidade, porque assim na inscrição a gente cobra uma taxa que cobre basicamente o material de evangelismo, a camisa do voluntário e alguns gastos extras para a realização do projeto. Em média, nossa inscrição tem custado entre R$40 e R$60, já com direito à caravana para o voluntário, ao transporte até o local do evento. A inscrição ela envolve algumas etapas. Primeiro é o preenchimento do formulário, onde o voluntário coloca suas informações e define que tipo de equipe ele gostaria de trabalhar, colocando uma observação. A gente trabalha com um voluntário apenas
dando uma indicação de que equipe ele gostaria de trabalhar, mas não necessariamente o voluntário escolhe a sua equipe de trabalho. A gente pode realocar o voluntário dependendo da necessidade do projeto. Então ele faz a fichinha e dá só uma indicação de que equipe ele gostaria de trabalhar. Além da fichinha, ele precisa preencher um termo de adesão, onde ele assina dizendo que vai realizar um trabalho voluntário. Um outro documento que a gente utiliza é uma carta de recomendação, onde o voluntário preenche essa carta e leva para o seu pastor, o seu líder espiritual, assinar essa carta dizendo que ele permite a participação daquele jovem no nosso projeto. Além do preenchimento desses documentos, o pagamento da inscrição e a terceira etapa para a finalização da inscrição do voluntário é a participação no treinamento do DR. Então, aquele voluntário que não participa do treinamento, ele não pode participar do DR. Então, para trabalhar com voluntários de outras cidades, a gente criou uma estratégia. A gente faz o treinamento do DR em várias cidades, aquelas cidades que têm jovens que têm interesse em vir para o DR, e em último caso, para aqueles jovens que vêm de outros estados, a gente tenta criar um mini treinamento que ocorre no início do DR. Antes de começar o trabalho do DR, a gente faz esse treinamento só com aquelas pessoas que são de outros estados. As pessoas que são do estado onde o evento vai acontecer, a gente tenta definir treinamentos em várias localidades para que todo mundo tenha acesso e possa participar. Por que é tão importante participar do treinamento? Porque no treinamento o voluntário vai ter a orientação da estratégia de evangelismo que ele vai usar, vai já ter uma noção de que equipe ele vai trabalhar, as regras do projeto. Então, por isso é muito importante que o voluntário participe do treinamento. E, no nosso caso, a gente utiliza isso como um pré-requisito. Se o voluntário não participa do treinamento, ele não pode participar do projeto. Uma outra etapa importante do DR, pré-DR, que essa parte que a gente está trabalhando agora é o pré-DR, é o treinamento da igreja local e também dos voluntários que vão participar do DR. Então, antes da gente ir efetivamente para a cidade, a gente faz alguns treinamentos, tanto com a igreja local, quanto com os voluntários que vão participar do DR, para apresentar para eles a estratégia de evangelismo, como vai funcionar o DR, definir as regras de funcionamento, que um DR não funciona como um congresso. Quando a gente vai para um DR, a gente está disposto a assumir uma série de riscos, como a gente precisa estar disposto a dormir, não de forma tão confortável como a gente dormiria se estivesse num congresso. A gente tem um horário certo para comer, a gente tem um horário certo para acordar. Então, a gente precisa estar disposto realmente a se doar totalmente para que a gente consiga estar durante os 4 dias no espírito de oração e fortes para conseguir chegar até o final do projeto. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o foco principal do DR, que é a nossa estratégia de evangelismo. Então eu vou passar agora para a Priscila, que ela vai estar falando um pouquinho para vocês de forma mais detalhada sobre a nossa estratégia de evangelismo. Bom, pessoal, meu nome é Priscila e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a estratégia de evangelismo, certo? Ela vai estar dividida em 3 partes e a primeira parte é a capacitação da igreja. É uma parte fundamental e o líder que está coordenando o DR, ele deve ter a preocupação de antes da concretização, da escolha da cidade para o DR acontecer, chegar até a cidade e conversar com o pastor da igreja mãe e acordar algumas coisas com ele. Por exemplo, é necessário que o pastor tenha uma conversa com os membros da igreja e que eles estejam cientes do projeto que vai acontecer. É necessário que o pastor explique um pouco sobre o DR ou chame a liderança do DR, que está coordenando o DR, para que faça essa exposição. É importante que o pastor converse com os membros para que eles estejam cientes que têm que estar comprometidos com o DR. Não apenas durante os dias do evento, mas também após o DR, comprometidos com aquelas vidas que foram alcançadas durante o evento, durante o projeto. Nesse encontro com a igreja, nós iremos conversar com elas sobre a estratégia de evangelismo, que será a mesma que é passada aos voluntários para o projeto DR. Bom, a estratégia consiste em
é formar relacionamentos. Consiste em gastar tempo com as pessoas. Não visar números, mas visar qualidade de tempo. Visar as vidas que estão ali, não a quantidade de pessoas que a gente vai trazer para a igreja. E que elas estejam cientes que também, após o evento acontecer, essas vidas elas têm que ser acompanhadas, tem que ser feito um discipulado com elas. Então, é a mesma estratégia que será passada para os voluntários. A igreja ela tem que estar ciente que ela é parte fundamental do DR. Sem a igreja, o DR não acontece. A segunda etapa é durante o evento, enquanto o DR está acontecendo. Bom, é importante que vocês entendam que nós vamos chegar nas casas e lidar com famílias, certo? Nós vamos tentar conquistar aquela família, estabelecer um relacionamento com aquela família, para que a gente se sinta parte da família e a família sinta que nós somos parte também. Então, a estratégia do DR é que a gente gaste mais tempo. Dessa forma, cada dupla terá a sua família. Ela terá uma família que vai visitar pela manhã e uma família que vai visitar à tarde. E durante todos os dias do DR, ela vai estar com essas duas famílias. A partir desse relacionamento estabelecido, eu vou ter muito mais preocupação com aquela família, que é a minha família. E vou querer acompanhar o progresso espiritual com aquela pessoa que eu ensinei os primeiros passos, que eu dei uma Bíblia até de presente, que eu li os primeiros versículos, que eu falei do amor de Jesus para elas, que eu perguntei, que eu me preocupei em perguntar como está a vida dela, como é que está a vida dela com Deus. Então, o fundamental nessa etapa durante o evento é estabelecer esse relacionamento focando na palavra de Deus. A terceira etapa é o pós-DR, onde a gente vai acompanhar aquelas famílias que foram visitadas durante o DR. O que a gente vai fazer nessa etapa? Nessa etapa a gente vai começar os discipulados, os estudos nos lares, daquelas famílias, claro, que se dispuseram a isso. Nessa etapa a gente tem a participação dos voluntários do DR e também como um todo, e também dos voluntários da igreja. E principalmente os voluntários da igreja, porque esses é que vão continuar acompanhando essas famílias por um longo tempo, um longo período. Os voluntários que se inscreveram apenas para o DR e uma parte do pós-DR, eles têm um tempo limitado. Mas aqueles membros da igreja que se dispuseram a se comprometer, a acompanhar aquelas vidas, eles têm que ter aquelas vidas como se fossem filhos dele. Então, com isso a gente vê que não é apenas chegar e expor o plano da salvação para aquela família, falar do amor de Jesus. É mostrar esse amor com as nossas vidas, formando relacionamentos, mostrando com a nossa vida, com o amor que a gente vai demonstrar pela vida delas, o amor de Jesus. É essa a nossa estratégia de evangelismo. Agora que vocês já conheceram um pouco, de forma mais detalhada, sobre nossa estratégia de evangelismo, que é o nosso foco principal do DR, é importante destacar a importância do acompanhamento das equipes durante o projeto, pela liderança central do projeto e também as avaliações constantes, tanto antes quanto durante e depois do DR. É importante que os líderes se reúnam para avaliar, encontrar as falhas, para tentar corrigi-las nos próximos projetos. Então, como vocês puderam ver, o DR ele envolve estratégias variadas. Evangelismo é o nosso foco principal, falar do amor de Deus, mas a gente não usa só a estratégia de visitar as pessoas nas suas casas. A gente usa também estratégias de eventos, teatro, trabalho com as crianças, trabalho social. E isso não está fechado. Além das estratégias que a gente apresentou para vocês, utilizadas no projeto Desafio Radical feito pela Jubalite, cada organização, cada igreja, cada juventude que desejar fazer um projeto Desafio Radical pode incorporar novas estratégias de trabalho, novas estratégias que sejam relacionadas mais com a sua cultura, com a sua cidade, tenham uma relação maior com a população que você vai alcançar. Então incorpore novas ideias ao DR. Com esse material que a gente está disponibilizando para vocês, vocês puderam ter uma ideia do que a gente precisa fazer para realizar um DR, tanto antes, durante, quanto depois. Se vocês quiserem ter informações mais detalhadas sobre o projeto, vai estar junto do DVD esse material em slide para vocês terem uma ideia mais detalhada, e a gente vai estar anexando também uma lista onde a gente vai estar colocando as equipes de trabalho do DR, as funções, ou seja, as obrigações que cada equipe tem durante o DR, para auxiliar melhor vocês, líderes, no acompanhamento das equipes para a realização do DR.
É isso aí, gente. Então, aceitem o desafio, sejam radicais, orem muito. A oração é a nossa estratégia principal. Peçam direcionamento a Deus para definir que cidade vocês vão, que estratégia vocês vão e façam desafios radicais nas suas cidades. O desafio radical é uma estratégia onde você consegue alcançar pessoas, trabalhar as suas juventudes. O DR tem como foco não só evangelizar as pessoas, mas os jovens que trabalharem no projeto têm sido transformados. Então, investe na sua juventude, trabalhe com a sua equipe de missões da igreja, chame jovens para participar, porque aí você vai ter uma juventude transformada, uma juventude com desejo de fazer missões. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já tendes vencido o maligno. Aceite o desafio, seja radical.